Rossi Kemmer, 23 anos, formada em jornalismo, trabalha na vertente da especularidade da mulher, desenvolveu seu trabalho de conclusão de curso sobre as mulheres no espelho, um estudo relacionado à novela Regra do Jogo. Olá, Elisa, tudo bem? Oi, tudo, Rodrigo. Então, conta pra gente um pouquinho do teu trabalho de conclusão de curso sobre o espelho da mulher na telenovela Regra do Jogo. Então, meu TCC ele foi, na verdade, um pouco conturbado, assim. Eu comecei o projeto com um tema, que eu queria trabalhar a educação popular, na perspectiva de Paulo Freire. Mas eu não conseguia ligar a comunicação, sabe? Assim, não tinha o foco. Então, no segundo semestre, quando já não era mais o projeto, nós decidimos trocar, eu e minha orientadora, a Maria Luísa. E aí nós começamos, o que vai fazer? Aí eu disse, bom, eu não quero largar Paulo Freire, eu quero continuar com Paulo Freire. E eu já tinha feito muitas visitas ao bairro que eu estava fazendo o estudo, que é o bairro industrial, em Farroupilha. Então eu disse, eu quero continuar com aquela comunidade, mas eu quero levar Paulo Freire também, mesmo sendo na comunicação. Então a gente começou a chegar na conclusão de, vamos fazer então um estudo a partir da novela, que na época estava passando a Regra do Jogo, e as mulheres, como elas se veem e como isso reflete também nelas. Aí eu não assistia muita novela, foi um outro ponto assim que... Aí eu sofri um pouco porque eu não tenho costume muito de assistir novela. Então eu tinha que sentar assim toda noite assistir, comecei a ler teoria também sobre telenovela, que também era uma coisa que eu não tinha muito, sabe? Então foi bem conturbado assim no início até eu conseguir entrar no assunto, né? E como foi a receptividade das mulheres quando tu foi na comunidade, falou que queria trabalhar com a telenovela? Então, eu fui... É que o bairro eu já conhecia, eu escolhi esse por ser... Como eu sou de Farroupilha, no bairro industrial foi onde eu estudei, assim, da primeira até a 7ª série. Então, eu já conhecia o bairro, mas eu tinha perdido o contato. E aí eu queria entrar principalmente numa área que tem área invadida, para ver as diferentes realidades, né? Porque dentro do mesmo bairro tem o lado que seria mais nobre, assim, mesmo sendo um bairro de periferia, e a área invadida. Então eu contei com a ajuda de uma amiga minha, a Adiele também, que ela mora lá. Então eu conheci ela, eu conversei, ela foi comigo. Então a receptividade assim foi super boa, me recebiam assim super bem. Até porque ela já conhecia, ela me levava, apresentava, né? Então foi mais fácil, até em virtude do tempo, eu não tinha muito tempo para ficar indo, criando vínculos, né? E como essa questão da mulher no espelho? Então, eu queria trabalhar as mulheres, como elas se veem, como elas se veem na sociedade, como é que é. Mas é muito difícil tu chegar e conseguir abrir a pessoa, que ela se abra pra ti, né? Então a novela foi um meio de chegar na realidade delas a partir de um tema comum. Seria mais fácil trabalhar a novela, porque é um tema comum para muitas mulheres, todos que eu conversei, todos assistiam alguma novela. Tinha uma, eu acho, talvez que não assistisse, mas geralmente sim, não assistiam às vezes especificamente a Regra do Jogo, que foi a que eu trabalhei, mas assistiam outras. Então, a partir do tema da mulher na novela, a gente conseguia chegar na realidade delas, como elas se viam na sociedade, a realidade do bairro. Então era bem interessante, assim, tu começava e chegava nelas, porque era muito difícil eu chegar de cara e perguntar como elas se viam. Então tinha esse viés, assim, trabalhando a partir da trama até a realidade delas. A especularidade, ela foi por afetivação, foi por estranhamento, num todo, assim, a grande maioria das mulheres? Então, eu acho que como a novela é um tema bem comum, que já tá bem ali, foi mais afetividade mesmo, assim, sabe? Porque elas veem muito a novela como sendo uma coisa da vida real. Elas veem o reflexo do que acontece na sociedade na novela. Mas eu trabalhei assim, porque eu fui no CRAS, então, fazer grupos de conversa. Porque as visitas foram mais observação, conversas informais no bairro, assim, eu fiz umas 5, 6 visitas. E eu ia observando, conversando bem informalmente, assim, eu fiz um trabalho mais antropológico, de conversar, ver como é que é, fazer a descrição. E aí, então, eu fiz grupos, como eu queria trabalhar com Paulo Freire, eu trouxe as rodas de conversa. Então, no CRAS, enquanto elas faziam oficinas de artesanato, eu ia conversando para ficar um clima mais leve. E a questão da roda de conversa, de uma ajudando a outra também. E eu tive 2 grupos bem distintos, assim. Que eu vi que as próprias mulheres no bairro, elas se separam. Um grupo tinha condição socioeconômica bem mais baixa, assim, dependiam mais do marido, tinha um pouco estudo.
E o outro grupo, que era maior, aí já tinha as mulheres, eram mais aposentadas, elas tinham já uma vida financeira mais equilibrada, então elas mesmas se dividem quando elas vão participar das atividades. E aí a gente vê assim a diferença do olhar delas para si mesmas a partir da condição socioeconômica também. Que não era bem o objetivo ver a condição socioeconômica, mas acabou se refletindo ali, porque foi o mais forte assim para mim que eu observei. Que as que não têm estudo, dependem mais do marido, elas se veem mais subalternas. Elas dizem, sim, na novela acontece isso, mas eu não posso chegar lá e ser a dona de alguma coisa. Eu quero pelo menos que meus filhos não parem de estudar, e as outras já não. Sim, a gente tem que exigir, tem que conseguir fazer as coisas, a gente pode, a gente consegue. Então vê como está muito ligado também a questão econômica, né, para a forma como a mulher se vê, as oportunidades que ela tem. E tu identificando os sintomas dessas mulheres que eram desfavorecidas economicamente, através do teu objeto de pesquisa, tu conseguiu trazer alguma reflexão para elas? Como eu fiz poucas rodas de conversa, não tive muito tempo, é um trabalho que eu gostaria de continuar. Eu acho que principalmente a roda de conversa, a questão dos círculos de cultura, como Paulo Freire falava, é uma coisa que surge muito, assim, uma ajuda a outra. Tinha essa questão de uma falar, mas eu queria ter filho, mas eu não tive. A outra ajudar, sabe? Não, mas fez outras coisas. Tipo, lá em casa, às vezes eu quero fazer esse material, mas eu não tenho, e daí uma vai ajudando a outra, sabe? E essa questão de sentar e conversar e ver a realidade delas, às vezes elas, uma entre as outras ali, elas não compartilham, então até elas ficam se conhecendo melhor, criam vínculos, e é uma coisa mais de empoderamento mesmo. Eu era pesquisadora, mas eu não ia lá com autoridade de pesquisadora. A gente ia conduzindo a conversa, fugia do foco, voltava, discutia outro assunto, para ficar mais leve e para criar vínculos mesmo. E daí assim elas mesmas vão percebendo o que está acontecendo, como é que é, as outras vão se ajudando. Então é uma coisa assim de empoderamento ali mais do bairro, mais aquela coisa mais de base, sabe? Era uma forma de cooperação também entre elas, abrindo esse leque de cooperação. Sim. E os pontos de desenvolvimento do teu objeto de pesquisa? Como tu chegou a eles depois dessas rodas de conversa? Então, na verdade, eu comecei com mais as visitas ao bairro, né? Porque era outro tema, e daí eu comecei. A minha metodologia antes eu também tive que mudar um pouco. Eu mantive a questão das rodas de conversa e das visitas, mas eu fui desenvolvendo, assim, como estava com pouco tempo e estava tudo muito em cima quando eu troquei também de tema. Foi meio conturbado, assim, porque daí eu assistia a novela, eu lia um pouco sobre aquilo, e aí eu ia fazer visitas, conversava com as pessoas de lá. Eu também cheguei a conversar com professores, com pessoas que não participaram das rodas, mas que moravam lá, para elas me descreverem um pouco também como é na escola, como isso reflete nos filhos, para eu ir tendo uma cena mais atual do bairro, porque quando eu estudei já mudou bastante, né, de quando eu estava lá. E foi mais conturbado, assim, eu ia desenvolvendo e observando isso, então isso aqui, tá, daí eu ia pegando e ia trazendo. E aí eu fui desenvolvendo ele, eu comecei com, tá ali novela, então primeiro eu vou partir da novela, já que eu vou pegar a novela. Aí comecei a novela, daí a descrição do bairro, aí cheguei na questão da mulher, mas a questão da mulher eu não queria trabalhar, assim, como a maioria, sabe, tipo, a mulher lá. Daí eu peguei o autor, o Lipovetsky, que ele fala da questão da mulher ser romanceada, do papel do amor na vida da mulher. E a partir disso ia descrevendo, e é uma ligação que tem muito forte, porque dependendo da família, do marido, se ela depende ou não do marido, ela tem uma relação diferente também com a sociedade. E pontos de conclusão? Então, assim, a conclusão é bem difícil dizer, porque é um tema em ebulição, assim, não é uma coisa fechada. Eu não posso dizer, eu peguei esse estudo e eu concluí e esse foi o resultado final, não vai ter mudanças. Porque a novela estava acontecendo, as pessoas estão em transformação, como é a comunicação. E foram observações mais pontuais, foram essas questões da mulher se ver na cidade conforme a condição socioeconômica, dela ver suas possibilidades. Mas não teve
um fechamento, assim, de ser fechadinho. Também, em virtude do pouco tempo, eu não consegui concluir ele como eu gostaria, mas em virtude do tema, ele está acontecendo, assim, não tem como eu delimitar essas mulheres e dizer, elas chegaram aqui, aqui elas vão parar. Não, a partir foi isso que abriu uma janela para elas, a conversa, é um trabalho que eu quero continuar, talvez continuar escrevendo sobre isso, pesquisando, estudar mais, para poder ajudar essas mulheres, principalmente essas que se veem mais subjugadas assim, na sociedade. Eu espero que o teu trabalho traga sim esse reflexo, que ele não se feche, que ele comece a acrescentar muito nessas mulheres que se veem subjugadas e as que não se veem também para trabalhar melhor o seu interior. E tem alguma frase que quer deixar do teu trabalho de conclusão para nós? Posso ler aqui? Pode. Eu trouxe a minha apresentação, que é a minha epígrafe. Na verdade é um poema da Cora Coralina e para mim ele é muito forte. Que eu acho que reflete muito de todas as mulheres, assim, o que a maioria passa. Ele diz, sobrevivi, me recompondo aos bocados. A dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado. Preconceitos de classe, preconceitos de cor e de família. Preconceitos econômicos, férreos preconceitos sociais. Muito bonito. Obrigado, Elisa. Obrigada, eu agradeço o convite. O Diálogos fica por aqui. Até a próxima.